Fala, plebe, bem-vindos a mais esse episódio aqui do nosso canal. Episódio que eu fico super entusiasmado para te trazer, porque nele nós vamos falar sobre Solar Punk, uma cultura fantástica, um mundo maravilhoso que nos faz vislumbrar o que é uma vida autossuficiente agora e num futuro próximo. Todos os vídeos aqui do canal, eles são independentes. Porém, esse vídeo, ele fecha a nossa playlist sobre geração de energias renováveis em pequenas propriedades. Mas você pode também começar por ele. Os temas são independentes e todos eles se conectam uns aos outros, independente dos pontos que você ligue primeiro. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou o Tuxê Nunes e tenho como missão de vida levar para as pessoas ferramentas de autonomia e liberdade. Eu faço isso através aqui do canal Tuxê Nunes Autossustentável, o podcast que também está aqui no canal e no Spotify, Permacultor Libertário, e a newsletter Homesteaders Brasil Vida Off-Grid, que você pode assinar simplesmente clicando no link que está aqui na descrição. Não tem custo nenhum, é grátis. Além disso, eu te convido a me seguir no X, antigo Twitter, @TuxêOffGrid. E aí, bora falar de Solar Punk? Bom, pessoal, e onde que entra o Solar Punk nisso? Primeiro, eu vou te apresentar o movimento Solar Punk e aí a gente vai entendendo ali no final do vídeo como que isso tudo está interligado, tá? Solar Punk é um movimento que vem mais ou menos ali dos anos 2010 mesmo, tá? Ele une as palavras, né? Solar, no sentido de energias renováveis. Então, quando a gente fala solar, a gente está incluindo todo tipo de energia renovável aqui. Com punk, que traz essa ideia de rebelião, de autonomia, de liberdade e autenticidade também, né? Então é como se a gente estivesse levando essa ideia da energia renovável ao extremo, né? Tipo, da energia renovável para realmente a gente ser independente do sistema. É a ideia também do cypherpunk, que eu te falei lá no vídeo do manifesto. O cypherpunk é a questão de usar a criptografia para exercer essa autonomia. Aqui a gente está falando na questão de usar as energias renováveis para exercer essa autonomia, essa soberania individual, entendeu? O movimento cypherpunk, na verdade, ele foi cunhado num blog chamado Republic of Beans, algo assim, República das Abelhas, né? E o escritor anônimo, ele escreveu um artigo sobre esse projeto que eu vou te apresentar agora, que é muito interessante também. E aí ele criou, né? Ele cravou esse termo solarpunk. E a partir daí, esse termo ele fez sentido. E ele foi capturado pelas pessoas que queriam fazer essa união de tecnologia com o bem viver com a natureza e tudo mais, essa simbiose aí de tecnologia de ponta com a natureza, e aí isso se tornou um movimento. Então, esse daqui é tipo um navio cargueiro, que ele é puxado, ele tem um motor dele também, tá? Esse aqui é um vídeo do protótipo, mas ele tem essa espécie de vela tem um nome para isso, agora me fugiu o nome. Mas enfim, esse navio ele chegou a ser produzido, ele teve testes reais, tá? E eles conseguiram uma economia de combustível, segundo a empresa, de 20%, mas eu vi outros dados que falavam de 10% a 15%, tá? Hoje, esse beluga, ele não é mais produzido, tá? Ele foi descontinuado, a empresa foi vendida, então ela ainda existe, com outras empreitadas, mas realmente nessa questão aqui do cargueiro, não foi um produto economicamente viável. Ele é economicamente viável, ele dá sim uma economia de combustível, tá? De consumo de combustível, ele pode fazer sentido desse tipo, mas acaba que ele não conseguiu ser integrado. As diferenças que ele traz com relação à manutenção e tudo mais, acaba que torna ele mais caro, né? As adaptações, do que se ele permanecer do jeito que é hoje. Então, é uma ideia muito interessante que originou o termo solarpunk, mas que não foi para frente. Depois que o termo solarpunk foi cunhado, uma marca de iogurte fez uma propaganda imaginando um mundo solarpunk. E é interessante porque ele leva ao extremo, né, essa questão científica com a integração com o meio ambiente. O vídeo original, ele tem uma musiquinha no fundo e tudo mais. Esse aqui, ele tem apenas o som ambiente, né? Ali do que está acontecendo e tudo mais.
ele imaginando ali como seria a irrigação no futuro desse. Bom, por que isso? O Solarpunk, ele tem um nascimento aí cultural. É interessante isso. Existem vários livros de crônicas que trazem esses universos punk. Então existem o cypherpunk, o cyberpunk, vários estilos literários aí de crônicas e tudo mais nessa pegada punk. Então tem um adjetivo ali, alguma coisa, coloca o punk e aí leva aquilo ao extremo. Tipo biopunk, que é umas coisas bem biológicas, assim, doidonas. Nanopunk, existem vários gêneros literários aí desse tipo. E um brasileiro foi o primeiro a escrever crônicas solarpunk. Esse é o primeiro livro que existiu no mundo desse gênero. É um gênero, vamos dizer aí, que foi fundado no Brasil, né? Tanto é que esse Sam Vaught aqui, um livro também foi escrito posteriormente na Amazon. Ele fala que é o primeiro, mas o primeiro foi o Solarpunk brasileiro. Inclusive, existe até a tradução dele para inglês hoje. Então, o que eu quero te falar sobre isso? Ele criou um mundo, né, que levasse aí a questão da energia renovável ao extremo. A ficção científica, ela sempre faz isso, né? Ela pega uma tecnologia e aí leva essa tecnologia ao extremo, né? Por exemplo, a gente consegue ver isso muito lá no Black Mirror, né? A tecnologia de avaliação social levada no extremo, a tecnologia ali da questão do olho, né, de registrar tudo levada ao extremo, enfim, várias outras tecnologias. O Solarpunk ele é interessante porque ele traz uma perspectiva positiva. Normalmente a ficção científica, de modo geral, ela traz uma perspectiva negativa sobre a implementação dessas tecnologias ao extremo. O Solarpunk não. Existe o Hopepunk também, que seria tipo o punk da esperança e tudo mais, mas o Solarpunk ele é anterior até o Hopepunk. E ele traz essa perspectiva diferente, né, dessas outras. Então ele nasceu como um gênero literário mesmo. A palavra foi cunhada naquele artigo que eu te falei, que foi baseado, que o cara ficou muito feliz de ver aquele cargueiro, né, movido ao vento, né? E depois a gente teve aqui essa questão dos contos mesmo, do romance e tal, em cima disso. Criando todo um universo, né, que também foi acompanhado ali por outros escritores. Então existe vários livros aí solarpunk hoje em dia. É um gênero literário mesmo. Então aqui foi ele aplicado à literatura. Depois, a gente teve também o solarpunk como gênero musical. Então, existe meio que um lo-fi assim, que é meio solarpunk e tal. Ele não tem um gênero muito bem definido ainda, na questão musical. Mas na questão, tipo, de visual, né? Ele tá muito bem definido ali naquele vídeo que a gente viu a propaganda, ele trouxe muito bem isso. Na questão da narrativa dele também, ele tá bem definido, o que é um universo solarpunk e tudo mais. Na questão da música, ele tá tateando. Então, ele tá meio nessa coisa lo-fi e tal, que é uma coisa meio genérica também. Eu gosto muito de música orgânica, né? É meio que um jazz misturado com uma música eletrônica, tipo um lounge, alguma coisa assim, um techno, às vezes um pouco mais pro trance, assim, tipo um full-on, né? Eu gosto muito de trance, então pra mim faz bastante sentido. E aí eu tenho até essa playlist que eu recomendo pra vocês, que é a Orgânica Nocera. É um amigo meu, ele tem o sobrenome Nocera, e ele é saxofonista. Cara, as músicas que ele coloca nessa playlist aqui são músicas assim... Realmente é um som que você escuta e fala assim, caramba, que qualidade de som, de música. Eu gosto muito de música que não tem letra. Por quê? Depois que eu fiz meditação guiada pela primeira vez, na meditação guiada, o cara fala assim, relaxa a testa, você relaxa a testa. Relaxa a nuca, você relaxa a nuca. De repente o cara fala assim, relaxa o mindinho do dedo do pé, e você relaxa partes do corpo que você nem sabia que você era capaz de relaxar. E tem aquela coisa também da música sertaneja, por exemplo, né? Que de repente o cara tá falando, sei lá, de traição, de alguma coisa ali que não é bacana e tudo mais. E aí você vai escutando aquilo, o que você vai pensar? Você vai pensar naquilo que tá falando a música. Da mesma forma que na meditação guiada, por mais que seja uma parte do corpo que talvez você nem conhecesse, você pensa no que a pessoa tá falando ali, porque aquilo lá guia o seu pensamento. Então, eu acho muito perigoso, assim, essa coisa de ficar me colocando pra escutar qualquer música, de repente eu vou escutar uma música que vai nutrir o meu subconsciente com alguma coisa que eu não quero pra minha vida, não quero pra mim, e a gente fica se expondo a essas coisas, né?
Então, eu comecei a ir muito pro trance, pra música eletrônica em si, e também pro jazz, pra música clássica e tal, justamente por não ter letra. E a música orgânica, ela consegue fazer muito bem esse casamento de uma coisa e outra, sabe? Então, realmente, eu te recomendo muito. Muito legal. Não vou deixar muito não, que é pra não ter problema aqui no YouTube. Mas teve também dois caras, não sei se eles são irmãos mesmo, mas eles fizeram uma música, né? Que o nome dela é Solar Punk, e o nome dos caras são Novos Irmãos. Eles têm a música aqui no YouTube, tem um canal deles também. A pegada deles são de crônicas cantadas, então é bem interessante. A música em si, ela traz alguns daqueles conceitos estadistas, né? Da questão do que as pessoas devem ou não devem fazer e tudo mais. Eu acho, gente, eu sou um defensor aí da ecologia, né? Um ambientalista também. Mas essas coisas, elas precisam ser voluntárias. A gente precisa mostrar para as pessoas que um estilo de vida que vai ser bacana ali pro meio ambiente, que vai gerar biodiversidade e tudo mais, que aquilo vai ser bom para ela. Vai ser bom para ela numa questão mais psicológica, cultural, de dia a dia mesmo, prática. Vai ser também numa questão econômica. Vai ser em várias outras questões também, entendeu? É muito importante a gente ter essa base também. A gente não tem que ficar, o meu estilo de vida é melhor porque ele é mais bonitinho e ser economicamente uma bosta para a pessoa, entendeu? A gente tem que ganhar em todas as frentes. A gente tem que ganhar na frente econômica também. O estilo de vida autossustentável, autossuficiente, ou até mesmo que tem uma pegada de proteção da natureza ou de geração de biodiversidade, por exemplo, ele ser economicamente viável e rentável ali para quem quiser viver esse estilo de vida, porque senão passa a ser uma coisa simplesmente propósito. E propósito é muito bom. Eu estou fazendo isso aqui com propósito. Eu estou conversando com você aqui, tá tarde da noite já, pô, imagina o tanto que tem de entrega para fazer um vídeo desse, para elaborar tanto slide, estudar, e estudar durante tanto tempo, tantos anos, e comprar as coisas aqui para gravar esse vídeo e fazer para você. Então tem propósito, mas tem que ter viabilidade econômica. Isso aqui que eu estou fazendo também, ele tem que me gerar renda, se não agora, no futuro, né? Tem uma expectativa desse tipo. E você ir morar no mato também tem essa pegada, né? Então, eu acho fantástico. Não sei se isso vai chegar nos Novos Irmãos, eu acho fantástico. Eu fiquei muito feliz em escutar a música de vocês e tô aqui recomendando que as pessoas façam mesmo. E incentivo o trabalho de vocês, a arte de vocês e a arte de qualquer pessoa também, especialmente nessas questões que a gente fala aqui. Por quê? Solarpunk, o grande massa do Solarpunk é que ele traz uma cultura Solarpunk. E dessa cultura Solarpunk a gente pode beber muito para criar esse estilo de vida autossuficiente e também para propagar isso. Porque ele traz uma estética para esse estilo de vida, ele traz um enredo para esse estilo de vida, uma narrativa para esse estilo de vida, um som para esse estilo de vida. Eu vou falar com você aqui agora de roupa, de moda para esse estilo de vida também. E isso fica tão rico porque a gente consegue comunicar de formas não verbais com muito mais pessoas, entendeu? Então é importante incentivar isso. De repente não é a roupa que você vai curtir usar, ou que eu mesmo vou curtir usar. Só que é interessante para a gente conseguir chegar em mais públicos, entendeu? E conseguir levar isso para as pessoas sem parecer uma coisa de outro planeta. Igual muitas vezes, infelizmente, dá essa impressão, né? Eu particularmente amo roupa colorida. Você deve ter percebido aqui que eu tô sempre com uma cor diferente de roupa e tudo mais. Eu já até tava na dúvida se eu vinha de listrado e tal. A moda, né, o fashion aí, Solarpunk, ele tem essa pegada também de roupas bastante coloridas e tudo mais. Tem uma pegada de roupas de inverno e também roupas de verão. Traz muito essa questão tribal também, né? Não só de tribal, mas de povos ancestrais, né? Das civilizações ancestrais, de como os nossos antepassados viviam e também dessas coisas regionais. Que é muito o que a permacultura fala, né? A arquitetura vernacular fala também. Então aqui são outros exemplos, né? Eu trouxe exemplos mais femininos naquele lá, agora nesse aqui exemplos mais masculinos também. Então é bem interessante aqui um rapaz e uma moça. Então é bem legal essa estética solarpunk no fashion, né? Nas roupas. Aqui a gente trazendo para a arquitetura. Então a gente tem essa pegada da arquitetura vernacular, da bioconstrução também, que está completamente... Tá vendo que tá tudo conectado com o que a gente fala aqui?
E o doido é que, tipo assim, se você entrar agora no Twitter para pesquisar sobre isso, você vai achar várias páginas falando sobre isso, sabe? Sobre outros conceitos também que a gente vai tratar aqui no canal. Então é um movimento aí global com relação a isso, sabe? Eu não gosto da parte de imposição, não gosto da parte estadista disso, né? De colocar o Estado no meio disso para criar uma realidade desse tipo. Mas eu acho que a gente tem que nos unirmos no que nos une e apenas aquilo que realmente não for pautas em comum, a gente caminhar separado e lutar ali cada um pelas suas pautas. Né? Mas isso aqui eu acho que nos une. Então essa estética solarpunk na arquitetura, ela tem essa coisa colorida também, essa coisa das formas, não ser aquela coisa tão quadradona, traz muito vidro também e também a tecnologia embarcada. A gente vê o universo solarpunk, por exemplo, tanto naquele vídeo que eu te mostrei da propaganda do iogurte, quanto no que é falado ali nas crônicas solarpunk, né? E parece uma coisa muito distante. Mas a gente já tem isso aplicado hoje. Aqui, por exemplo, uma foto do aeroporto de Singapura, que ele tem essa pegada de arquitetura biofílica, que é uma arquitetura inspirada na natureza. Então, por exemplo, ela vai trazer aqui... Por exemplo, aqui a gente vê que tem uma cachoeira. Entendeu? Então, quer dizer, o cara fez uma construção super moderna, tecnológica, mas que simula aqui uma cachoeira, numa floresta. Então, a gente tem outros exemplos aqui também. Aqui é da Bahia, também é em Singapura, tá? É da Bahia lá de Singapura. Então, são umas estruturas, tipo umas torres, né? Umas luminárias, assim, gigantes, inspiradas em árvores também. Então, a gente tem esse casamento da tecnologia de ponta com a arquitetura. E tudo isso também inspirado na natureza, né? Por exemplo, essa daqui, agora eu não lembro se essa chama Ponte Dourada, se ela fica em Hanoi ou se é em Ho Chi Minh. Mas, cara, olha que lindo. Isso daqui é super, tipo, dentro da estética solarpunk, entendeu? Então, quer dizer, essa arquitetura também, ela é uma arquitetura que já existe. Então, a gente está falando de uma tecnologia que já existe, a gente está falando de uma moda que já existe, a gente está falando de uma arquitetura que já existe, a gente está falando de uma música que já existe, precisa ser lapidado um pouquinho também. Na questão das histórias, a gente está falando de uma narrativa, de um mundo ali, né? Na questão literária, que já existe também. Então, na questão da cultura, o solarpunk, ele é muito legal, porque ele consegue comunicar muito bem, ele consegue amarrar muito bem essa ideia de viver em harmonia com a natureza com tecnologia de ponta, entendeu? E de desenvolver isso. Aqui é um outro exemplo também, né, de arquitetura biofílica aplicada ali nos ambientes, né? Então você tem ali uma coisa que parece caverna e tudo mais, de repente pode ser um resort, pode ser um hotel. Aqui uma praça também, né, com uma trepadeira, aqui pode ser tipo uma estrutura, né, para as plantas treparem e tal, e fazer sombra, como se fosse uma árvore mesmo. Aqui você não sabe o que é parede, o que é árvore, quer dizer, o que é mata, o que não é, a coisa fica meio confundida, assim, quando você dá uma olhada rápida. Aqui a gente tem essas estruturas de bambu, principalmente, né, é muito fácil a gente ver isso. Eu conheci a bioconstrução em rave, em festival trance. E, cara, eu me apaixonei, eu olhava assim, aquele negócio gigantesco, aguentava vários dias de festival, muita gente, o pessoal pulando, dançando, e aquela estrutura suportava, e eu comecei a achar muito interessante, né? E normalmente são estruturas de bambu. Então, olha que legal, né? Existem esses hotéis na Tailândia e tudo mais, com estrutura toda de bambu. Aqui, por exemplo, o telhado, ele simula uma folha. Então, isso é arquitetura biofílica, entendeu? Você pega essa inspiração na natureza e aplica essa inspiração, né, esse formato da natureza, né, na arquitetura. E aí é o tchan mesmo do solarpunk, né? A gente tem essa visão do futuro sempre muito negativa, né? Essa questão do apocalipse e tudo mais, que tudo vai acabar, que vai ter a terceira grande guerra e tudo mais, e fica sempre essa coisa negativa, negativa, negativa. Parece que a gente tem um medo muito grande do futuro, né? Essa coisa também do medo do desconhecido. Mas é até uma coisa que eu já falei em um outro vídeo, mas que eu faço questão de repetir, vocês vão me escutar muito falar disso. Porque toda vez que você vê alguém falar de vida off-grid, ou geralmente falando de sobrevivencialismo também, enfim, qualquer coisa relacionada a isso, a correr para as colinas e tudo mais, as pessoas trazem essa percepção de caos, de, cara, faz isso porque o mundo vai acabar e não sei o que e tudo mais. E eu já tive essa visão também. Vou te contar a minha história.
eu fiz carreira no varejo. Aliás, eu acho que eu tenho que fazer uma abertura aqui pro canal com a minha história, para as pessoas entenderem da onde que vem isso tudo, né? Mas isso também já é outra história. Mas eu fiz carreira e tudo mais, eu tava no auge da minha carreira naquele momento, né? Eu fazia coordenação numa empresa em 2 estados e eu ganhava bem. E eu tava naquele estilo de vida assim, que as pessoas, com crédito social, né? Vamos dizer assim, as pessoas olhavam pra mim e viam em mim uma pessoa bem-sucedida e tal. E eu me sentia superior às pessoas porque eu ganhava um salário X e tudo mais. E quando veio a pandemia, eu tive uma crise assim existencial muito forte, porque eu tava perdendo o vínculo com os meus amigos, que eu só ficava trabalhando, viajando e trabalhando, viajando a trabalho, né? Eu tava perdendo os momentos com a minha família, de aniversários e tudo mais. E eu tava sentindo muita falta ali de trabalhar também a minha espiritualidade, a minha questão de fé, né? E eu tava guardando um dinheiro pra abrir uma pizzaria com um amigo meu, na minha cidade, eu sou natural de Uberlândia. E quando veio a pandemia, a empresa que eu trabalhava me mandou para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, porque tinha aberto um shopping lá, eu trabalhava com shopping. E, cara, tava o mundo um caos, eu não sabia como é que ia ser o dia de amanhã. Eu sempre gostei muito de estudar economia e eu tava vendo todas as bases financeiras serem estranguladas. E eu falei assim, cara, vai vir uma crise muito forte, o sistema não vai aguentar. Eu tava com medo da galera abrir os presídios e os presos ali saírem pela cidade e tudo mais. Então, eu queria aprender a plantar, queria aprender bioconstrução, queria aprender permacultura, para que eu pudesse ajudar a minha família e os meus amigos. Se realmente aquilo acontecesse, aquele cenário apocalíptico que povoava o meu imaginário, e eu então pudesse ser útil, né, para eles, pudesse ajudar eles e tudo mais. E o que aconteceu? A pandemia foi passando. Durante um bom tempo eu fui nutrindo isso lá, eu fazia yoga todo dia, fui morar não conta essa parte, né? Daí eu fui morar numa ecovila, era uma ecovila que estava começando, eram poucas pessoas que moravam lá, era uma fazenda que era uma fazenda de retiro espiritual, que estava se transformando numa ecovila, e eu fui lá para aprender essas coisas. Eu fui me experimentar também, né? E eu gostei. Eu vivi na natureza, eu acordava muitas vezes 5:30 da manhã para fazer as questões da propriedade, né? Mas também para rezar, para fazer yoga. E depois daquilo a gente ia para a fazenda, fazia atividades da fazenda, ou ia para lavoura, buscava o alimento. Depois a gente ia para a cozinha, preparava o alimento em grupo, em comunidade. Nessa ocasião eu vivi em comunidade. Tudo que a gente comia, ou quase tudo, vinha da fazenda, né? Vinha do que a gente plantava. E aquilo começou a me despertar várias coisas que eu nem imaginava, né? Eu comecei a perceber, por exemplo, compra. Eu era viciado em comprar na cidade. Toda vez que eu estava entediado, eu trabalhava em shopping, então eu saía andando no shopping para fazer alguma compra, olhando vitrine. E na fazenda, eu comecei a perceber que às vezes eu estava, sei lá, fazendo alguma atividade no mato e de repente vi um gatilho em mim de comprar, de gastar dinheiro. E eu não tinha noção disso. Eu só tive noção disso quando eu fui exposto ao contraste. Quando eu absorvi aquele estilo de vida, especialmente na questão da alimentação, me ganhou muito, foi uma coisa que fez muita diferença para mim, além de várias outras coisas também, eu comecei a olhar para a natureza de forma que eu pudesse monetizar ela para poder viver aquele estilo de vida, poder sustentar aquele estilo de vida para mim, entendeu? Porque eu pagava seguro na cidade, eu pagava outras coisas, por mais que eu tivesse uma retaguarda, eu tinha um dinheiro que uma hora ele ia acabar e eu não estava gerando renda naquela ocasião. Então, depois dessa experiência, a partir de lá, eu comecei a estudar tudo isso que eu falo com você hoje. Depois disso, eu viajei para algumas fazendas também. Eu fiz curso de permacultura na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas. Eu fui para Brasília também, fiz cursos lá, incluindo de beneficiamento de produção agroflorestal no Sítio Semente. Eu vou falar sobre isso com você, sobre beneficiamento de produção, que é fantástico também, a gente pensando em geração de renda e várias outras coisas também. Mas que a gente já falou um pouco disso no podcast que eu tenho aqui no canal, que é o Permacultor Libertário. É o podcast 4, se eu não me engano, com o Cícero, que é super legal. A gente fala várias coisas sobre fermentação e sobre essas histórias também. Então, chegou um momento que eu fiquei triste, porque aquele apocalipse que eu estava esperando e as pessoas que eu queria ajudar, eu poderia ajudar daquela forma. E, de certa forma, eu me indexei. Porque, imagina só, eu tinha uma visão de homem de negócios e tudo mais, que eu lutei minha vida inteira para construir, e de repente eu abandonei isso. E aí, para as pessoas, parecia assim: ah, o Tuxê é um maconheirão, foi morar
no mato e tal, louco, bicho grilo e não sei o quê. E, ok, é o estereótipo, né? Ali que as pessoas estavam acostumadas e tudo mais. Mas eu não queria, eu queria ser validado ali socialmente, né? E quando eu percebi que a sociedade não ia colapsar, que as coisas estavam começando a voltar ao normal e tudo mais, aquilo me deixou muito chateado. Parece que eu estava começando a torcer para que o que eu não queria que acontecesse, que eu estava desesperado que pudesse acontecer. Parece que eu comecei a torcer para aquilo, porque eu não queria estar errado. E é muito ruim quando a gente casa com uma tese. Por isso que eu falo. O pessoal, a primeira geração de permacultores, eles se tornaram permacultores porque eles viveram ali a crise do petróleo, da OPEP, dos anos 70, e aí eles falaram, cara, um dia o petróleo vai acabar, é um recurso finito, e se a gente não aprender agora a viver sem petróleo, tudo isso vai ruir. E você tem cara hoje de cabelo branco da permacultura que até hoje repete isso. O cara ficou preso no passado. Hoje a produção de petróleo é maior, hoje você tem tecnologias de produção de petróleo mais avançadas, você produz mais petróleo hoje do que antigamente. O petróleo não acabou. Da mesma forma, se você casar com a tese de viver no mato por conta de alguma coisa política, por conta, porque as pessoas vão chegar, porque, sabe, essas coisas assim, de apocalipse na cidade e tudo mais, eu acho muito provável que em algum momento alguma coisa assim aconteça. Só que o que eu tô te falando é o seguinte, se você casar com essa tese, você vai passar a ser uma pessoa que vai torcer por ela. Por mais que você não queira, porque no final das contas a gente não quer estar errado. O movimento Solar Punk e o meu projeto aqui com você não é te vender tensão, não é te vender apocalipse, não é explorar os seus medos, as suas angústias. Porque isso é o que a maioria faz na internet. A maioria que fala disso daqui que eu tô falando pra você explora os seus medos. E eu não tô aqui para explorar os seus medos. Eu não quero te vender medo. Eu quero te vender otimismo. Eu quero te vender esperança. Eu quero te vender que isso tudo aqui que a gente está falando, cara, isso faz sentido, isso dá certo. Você pode gerar para você um estilo de vida muito massa, que vai ser bom para você, para sua família, em harmonia com a natureza, que vai ser, cara, bom de todas as formas que você olha, que vai ser economicamente legal, que vai ser, sabe? Tudo isso, enfim, que isso é o que eu quero para minha vida. E eu não quero ganhar dinheiro com catástrofe, entendeu? E o Solar Punk, ele só não é mais difundido justamente porque ele não captura essa parte. As histórias, existem algumas histórias sim, que elas são mais, levam para um lado mais negativo e tudo mais, mas no geral, ele tem essa perspectiva positiva das coisas. Parece que isso não vende tanto quanto a gente ficar falando ali, trabalhar o medo das pessoas, né? O medo é uma coisa que você vende a urgência, né? Ali e a pessoa não pensa direito e tudo mais. Tanto é que propaganda política é feita sempre em cima do medo, né? Você vê todas as eleições e tudo mais, é sempre nessa linha. Então, eu queria aproveitar esse slide para te falar isso, né? Todo esse processo meu e dessa visão de otimismo no futuro, a partir aqui dessas coisas que a gente fala aqui no canal. Então, cara, se você está vendo alguém que está explorando o medo seu para te vender esse estilo de vida, isso não vai ser bom para você, entendeu? Existem formas e formas da gente fazer isso. Eu sei que seria mais fácil, mais rentável, mas aqui eu tô mais de acordo com o que eu quero para mim, o que eu quero passar para as pessoas. Maravilha! Galera, eu te agradeço muito, Plebe, por ter assistido até aqui. Eu queria terminar com essa frase aqui, né? Essa fala do Milton Friedman, de 1972. Só uma crise real ou percebida produz mudanças reais, que é aquela coisa da água bater na bunda, né? Quando essa crise ocorre, as ações tomadas dependem das ideias que estão por aí. Essa, creio, é a nossa função básica. Desenvolver alternativas às políticas existentes, mantê-las vivas e disponíveis até que o politicamente impossível se torne politicamente inevitável. Eu não poderia imaginar uma forma melhor de resumir todo esse projeto de vida aqui que eu estou entregando para vocês e para mim mesmo e que fala da essência de tudo isso. A gente trabalhar hoje essas ferramentas, a gente empreender isso hoje, cara, nós podemos ser pioneiros do Solar Punk hoje no Brasil. Já houveram os pioneiros da permacultura. Hoje nós podemos ser os pioneiros do Solar Punk. Existem várias pessoas entusiastas disso do mundo todo. Conecte-se com essas pessoas. Pesquise sobre isso. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Peça para assistir até o final. E, enfim, a gente vai trazer mais pessoas para esse movimento. Vai crescer isso. Quando as pessoas verem que isso é viável, no momento que elas precisarem, elas vão fazer isso.
Tomara que elas não precisem, assim, de uma forma negativa. Mas talvez não precisar de querer ter um estilo de vida melhor e tal, isso realmente seja uma alternativa e eu, vocês, outras pessoas poderão ajudar aí mais pessoas da nossa sociedade a se integrar com essas ferramentas. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Eu te desejo vida, liberdade, propriedade e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Seja você também um propagador de ideias e ferramentas que promovem a transição para uma sociedade mais autônoma, ética e descentralizada. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador pelo Apoia-se. O link está na descrição. Mais informações sobre o nosso projeto, consulte os links que aparecem na tela.